Boa noite, que a paz de Cristo esteja com todos. Abra a tua Bíblia comigo, primeiro livro dos Reis. Quando o Robson falou comigo sobre este culto e sobre o tema, o Espírito Santo falou para mim, prega aquela palavra. Eu disse, qual? Ele falou, aquela lá. Então, eu quero ministrar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Nós vamos fazer uma reflexão nesse texto e depois nós vamos para Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Eu quero celebrar a Deus e agradecer por estar junto com vocês, fazer parte desse tempo tão especial. Um culto de homens num frio desse, com tantos homens aqui, vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns. Olha para quem está do seu lado e diz parabéns. Você tem sede de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quando começa assim, meu irmão, é porque daqui a pouco vem paulada, viu? Estranho, não? Aleluia. Cadê o Caio? Vai ser tipo o Brave aqui hoje, irmão. Vai ser tipo box mesmo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Nós vamos extrair daqui um conselho que Davi dá a Salomão. Ok? Lembrando que esse texto está falando de uma época da monarquia, do reinado. Então, Davi no capítulo 2, ele vai dar 3 conselhos a Salomão. O primeiro conselho é seja homem. O segundo conselho é não se aparte de Deus. O terceiro conselho é honre quem te honrou, Salomão. Nunca se esqueça de quem esteve ao seu lado. São 3 conselhos muito preciosos que a gente ficaria aqui um tempão falando. Mas eu quero ficar com o primeiro conselho com vocês. Vamos ler o texto sagrado e ver o que o texto diz. 1 Reis 2, verso de número 2. Que diz assim. Aleluia. Está ali. Davi falando para Salomão. Ô Salomão, estou para seguir o caminho de toda a terra. Que caminho é esse, irmão? Eu vou morrer, Salomão. Ó, está acabando meus dias na terra. Por isso, preciso te dar um conselho. Qual é o conselho? Vamos junto? Qual é o conselho? Conselho é básico. Nós vamos ficar com a parte C desse texto. Seja homem. Seja homem. Olha para quem está do seu lado e diz um recado de Deus para ele assim, ó. Seja homem, cabra. Eu preciso começar a entender com vocês alguns pontos aqui. Nós vamos ter 3 pontos dessa mensagem, ok? Mas eu preciso começar a pensar com vocês algumas coisas. A primeira delas é, quem está falando desse texto? Davi. Quem é Davi? Um rei. Sim ou não? Davi é um rei. E ele está dizendo, eu estou prestes a morrer. Só que esse rei chamado Davi, a Bíblia vai dizer para nós que Deus o tem como o homem segundo o seu coração. Um homem que é uma referência. Teve muitos pecados, muitos erros, como qualquer um de nós tem, sim ou não? Senão eu ia falar, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Teve muitas falhas, muitos erros, mas era um homem segundo o coração de Deus. Esse Davi, para você ter uma ideia, quando a Bíblia vai falar de outros reis que andaram nos caminhos de Deus, a Bíblia vai dizer assim, ó, e esse que andou nos caminhos de Deus, andou segundo os caminhos de Davi. É Deus quem dá testemunho de como Davi foi. É esse Davi que vai chegar para Salomão no final da sua vida, reunir tudo o que ele viveu, derrotou gigante. Sim ou não? Derrotou gigante. O cara fez coisas incríveis. Ele vai reunir tudo o que ele viveu e vai chegar para o Salomão em um conselho e vai dizer, Salomão, de tudo o que eu vivi na vida, se tem uma coisa que você precisa para ser um rei de sucesso é, seja homem. Isso me intriga, porque o primeiro conselho de Davi para Salomão não foi, você precisa orar em línguas. Foi? Não. Você precisa pular, você precisa correr. Foi? Pastor, isso é necessário? Lógico que é, irmão, isso é uma vida com Deus. Mas o primeiro conselho de Davi para Salomão foi, antes de qualquer coisa, você precisa ter caráter, você precisa ser homem, você precisa ser justo, cara. O que eu vim dizer, meu irmão, é que muitas vezes nós estamos buscando muitas outras coisas quando estamos esquecendo às vezes do básico. Portanto, o que eu vim começar a dizer para nós hoje aqui é que Deus não espera uma geração que somente pula, corra, profetiza, não que isso não seja, isso é válido, mas o que Deus espera é, a gente precisa começar a ser
Dar um glória a Deus por isso? Você pode dar um glória a Deus? Eu não vim brincar hoje não, meu irmão. É ringue mesmo. Precisamos ser... Querido, Deus não procura uma geração de gente que vive fanática. Deus procura uma geração de homens que Ele pode olhar assim e dizer: ei, eu posso contar contigo, eu quero te usar, eu quero fazer coisas grandiosas na terra. Mas Ele procura uma geração que seja homens fortes e valentes, dispostos a trilhar o caminho e andar nos planos e propósitos. Amém ou não amém? Agora, vamos continuar o pensamento. Davi é um rei. Para quem que ele está dando conselho? Para um súdito? Não. Para um escravo? Não. Para outro rei. É interessante que você não vai ver Davi dando esse conselho para mais ninguém. Você não vai ver Davi falando isso com mais ninguém. Para quem que ele fala? De rei para... Portanto, o que eu vim dizer hoje, o Robson falou 1 Pedro capítulo 2, verso 9, vocês são uma geração de reis e sacerdote. Para quem que vale um conselho desse? Não é para qualquer pessoa, é para quem? É para quem é rei. Tem reis de Deus aqui hoje? Tem reis, tem profetas de Deus aqui hoje. O conselho de Deus é: você quer ser rei? Você quer ser rei? Reinado não começa de outra forma. Reinado começa a gente entendendo. Nós precisamos ser homens. E Davi está dizendo: ei, Salomão, eu poderia dar esse conselho para o escravo, para o súdito, para qualquer outra pessoa. Mas como você vai ser rei? Reinado começa com a gente entendendo. Somos homens. Portanto, eu queria que a gente desse um grito aqui hoje, bem alto, para o inferno escutar. Somos homens. Aleluia. Então, vamos começar aqui a pensar. Davi é rei, Salomão está para assumir o trono, e Davi vai dizer, é de rei para rei, Salomão, seja homem. Primeiro ponto, você que gosta de anotar, que eu queria que a gente trabalhasse aqui é preciso que exista uma transição. Porque até aquele dia, quem é Salomão? É um súdito, é uma pessoa que vive no reino, mas não tem uma mentalidade de rei. Até aquele dia, Salomão, ele vive como uma pessoa qualquer, até tracando pedras na vitrine. Só que daquele dia em diante, Davi vai dizer para ele assim, ó, a coisa mudou, filho. Agora, você não senta mais na cadeira de quem tira pedra. Agora você senta na cadeira de quem é? O que Deus começa a nos ensinar aqui hoje é que o que Ele deseja para nós precisa existir uma transição. O grande problema mora exatamente aqui, queridos. Posso falar ou não? É que tem muita gente que casou e ainda vive como se tivesse... Tem muita gente que aceitou Jesus, mas ainda vive como se estivesse lá. É que tem muita gente que Deus chamou para o ministério, mas ainda vive como se estivesse fora. O que Deus vem começar a dizer para nós aqui hoje: filho, eu te quero como um rei. Filho, eu te quero como um sacerdote. Só que enquanto você não transicionar de onde você está para onde eu te quero, não tem como eu fazer o que eu quero com a sua vida. A primeira coisa que precisa acontecer é Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um culto racional ao vosso Deus, que isso é o sacrifício vivo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que eu vim começar a gritar para nós é: Deus quer te ver como um rei, meu irmão. Deus quer te ver como um rei, meu irmão. Só que não tem como ser um rei com um pensamento de escravo. Não tem como ser um rei com um pensamento baixo. Deus está dizendo: está na hora de transicionar. Está na hora de começar a se ver como rei. Está na hora de começar a se enxergar como rei. Está na hora de começar a entender para onde Deus está te levando e para onde Deus está te chamando. Uou! Aleluia! Quem não vive a transição não desfruta dos privilégios da vida
adulta, vou colocar dessa forma, ou da vida de... Deus tem coisas boas para a sua vida, meu irmão. E eu preciso entregar esse recado de Deus aqui. Tem muita gente que foi marcado, tem muita gente que foi ferido, tem muita gente que na infância sofreu e vive os traumas disso hoje. Mas o que eu vim declarar aqui hoje, debaixo do poder do Espírito Santo, é que seus traumas serão vencidos, suas frustrações serão vencidas, suas limitações serão vencidas, e Deus vai te dar um novo entendimento. Qual é esse entendimento? Não é um entendimento de súdito, nem é um entendimento de escravo, é um entendimento de quem Deus chamou para reinar nessa vida, é um entendimento de quem Deus chamou para governar nessa vida, é um entendimento que Deus está dizendo assim: eu estou mudando a sua cadeira, eu estou mudando, eu não sei se você entende o que o Espírito está dizendo, mas Ele está dizendo, eu estou mudando a sua posição, estou te colocando como rei, mas se enxerga, se olha no espelho, não como um coitado, não como uma vítima, não como um necessitado, se olhe no espelho como o homem que Deus te fez ser, alguém para reinar nesta vida. Oh. Sabe, gente, olha, para isso ficar muito claro para você, já viu uma grande fábrica? A diferença do pensamento do patrão para o pensamento do funcionário? Você já viu? A grande maioria dos funcionários chega, bate o cartão, vai embora, não quer saber de nada. Isso é um pensamento muito pequeno. Qual é o pensamento do patrão? No bem-estar de todos? No bem-estar da empresa? Na economia? É ou não é? É muito mais amplo. Pastor, quando a gente vem para o reino de Deus, um pensamento de escravo, eu entro na casa de Deus, eu adoro a Deus, só quero receber as bênçãos de Deus e vou embora. Um pensamento de rei, eu entro aqui, irmão, para amar, para servir, para levar o reino adiante, para amar meus irmãos, para servir com os meus irmãos. O que Deus está dizendo, não dá para ser rei com pensamento de escravo. Tem que transicionar. Tem coisa que não combina mais com você, varão. Tem coisa que não combina mais com a postura que Deus te deu. Tem coisa que não combina mais com o lugar que Deus te posicionou. Tem coisa que não combina mais. E o Espírito Santo vai começar a ministrar no nosso coração, dizendo assim: está na hora de abrir mão de algumas coisas. Está na hora de deixar algumas amizades para lá. Tem amizade que está te tirando o seu domingo da tua casa, cara. Isso está acabando o teu casamento. Tem amizades que está te levando para o buraco. E Deus está dizendo assim: ei, tem coisa que não combina mais com o lugar que Deus te colocou. Você entende o que Deus está falando aqui, sim ou não? Portanto, o primeiro conselho que Deus traz para nós hoje é: está na hora de transicionar. Apóstolo Paulo fala isso. Quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, agia como menino. Mas quando me tornei homem, o que ele fez? Deixei para trás as coisas de... O que Deus está dizendo é: tem coisa que já tem que ficar para trás, meu irmão. Porque Deus está te vendo como um rei, Deus está te vendo como um sacerdote, mas o que você vem arrastando não está combinando com o que Deus tem para a sua vida. E Deus está falando com alguém aqui hoje, e Deus está dizendo assim: larga isso aí para lá, larga essa coisa para lá, para que você possa avançar para o próximo nível. Olha para quem está do seu lado e diz assim para ele: te vejo na próxima estação como um rei, um servo, um homem de Deus. Você pode aplaudir o Senhor, você pode dar um glória a Deus. Segundo, seja homem, Salomão. Se o primeiro é transicionar, o segundo papel de um homem, quando assume o lugar que Deus o coloca, é ser protetor. Porque se até aquele momento de Salomão ele via o reino como o pai dele governando, a partir daquele momento, quem vai precisar proteger o reino não é mais o Davi. É o Salomão que vai ocupar a cadeira. O que Deus está dizendo para nós hoje? Você é homem, a sua função é proteger. Proteger o que, pastor? Proteger aquilo que Deus colocou na sua mão. O que Deus colocou na sua mão? Ser homem, homem de Deus, é guardar, é proteger aquilo que Deus depositou sob nossa confiança.
Pastor, o que Deus colocou nas minhas mãos? Sua família, Deus colocou nas suas mãos. Seu filho, sua esposa, Deus colocou nas suas mãos. Seu ministério, Deus colocou nas suas mãos. Seu chamado, Deus colocou nas suas mãos. Quem tem que proteger isso, meu irmão, não é o bispo. Quem tem que proteger isso não é o líder dos homens. Quem tem que proteger isso é você. Quando eu penso nisso, eu penso sobre Nabote. Lembra da história de Nabote? Quem lembra da história de Nabote? Dá um glória a Deus aí. Lembra da história de Nabote? Nabote está lá, meu irmão, ele tem uma vinha. Aquela vinha era a herança dos pais dele. Nabote não trabalhou, não pagou nada, ele simplesmente recebeu aquilo de herança. Chega o Acabe, bom de lábia. Ô Nabote, estou olhando suas vinhas são maravilhosas. Ei, quanto você quer em dinheiro para me dar a sua vinha? Ô Nabote, vamos fazer o seguinte, eu tenho outras vinhas muito melhores, vou lhe entregar vinhas melhores, maiores, com mais fruto, só para você me dar o que é? Qual foi a resposta de Nabote? Longe de mim fazer tal coisa, porque essa herança quem me entregou foi meu pai, e se meu pai me deu essa herança, eu vou protegê-la com o sacrifício da própria vida, ainda que eu morra, eu não entrego o que Deus me deu. O que Nabote está dizendo é, eu vou proteger a herança que meu pai me deu. E aí, meu irmão, o que a Bíblia diz? Que Acabe, Jezabel fica furioso, mas esse homem me ensina uma grande lição, a herança que Deus me deu, e Acabe, ele pode vir me oferecer algum valor, mas eu não vou trocar o que Deus me deu. Acabe ou o diabo pode me oferecer algo muito mais bonito, algo melhor, mas eu não vou trocar o que Deus me deu. Por quê? Porque a herança que Deus me deu é minha. Oh! Estou. Posso falar uma coisa aqui, sim ou não? Dia do casamento, irmão. Estava bonitinha. Depois de tempos de casado, o que o Acabe vai fazer? Ô Nabote, tem uma vinha melhor. Não vou trocar porque é a herança que Deus me deu, cara. Você entende o que Deus está falando aqui? Você começa a viver o ministério, o chamado. O que o Acabe aparece? Tem uma proposta melhor para você. Não vou trocar porque essa é a proposta que meu Deus me deu. O que eu vim te dizer é que ser homem e reinar é entender a missão que Deus nos deu. E a missão que Deus nos deu, uma delas é proteger aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Ô pai, seu filho, ô pai, sua filha deve ser guardado por você e não entregue ao diabo. Porque, meu irmão, porque às vezes quando um filho falha, a gente quer colocar para longe, mas Deus está dizendo, eu não te dei para entregar para o diabo, eu te dei para você guardar, eu te dei para você proteger a sua esposa, eu lhe dei para você proteger o ministério, o chamado, a vocação, eu coloquei em você para você proteger. Portanto, meu irmão, ser homem dentro do conceito que Davi está falando para Salomão é: proteja o reino que eu te coloquei, proteja o que eu coloquei nas suas mãos, guarde o que eu depositei sob sua confiança. Posso dizer uma loucura aqui ou não? Já diminuiu o homem. Ei, a vinha de Nabote ficava do lado do palácio do rei. Qual é o tamanho do palácio do rei? Gigante. Qual é o tamanho da vinha de Nabote? Parecia insignificante, não parecia? Só que para Nabote aquilo tinha um valor. Pastor, o que você quer dizer? É que para muitas pessoas, o que Deus colocou na sua mão pode parecer pequeno, mas só você sabe quanto custa. E o que Deus está dizendo é, não importa o que os outros pensam, importa o que eu coloquei nas suas mãos, proteja o que eu te dei, sendo grande ou sendo pequeno, tendo valor ou não tendo valor para os outros. Ah, pastor, eu só faço isso, mas foi isso que Deus colocou nas suas mãos. Proteja, guarda, zele. Por quê? Porque no dia que Ele voltar, Ele vai dizer assim, ei João, ei José, ei não sei quem, onde está o que eu te dei? Senhor, está aqui, eu protegi, eu guardei, mas parecia ser pequeno. Não importa se é pequeno ou se é grande, meu irmão, proteja o que Ele confiou na sua mão. Amém ou não amém? Lembra de Adão e Eva?
Qual foi o maior problema, meu irmão? Pecado? Também. Mas só o pecado? Ou o problema foi o que estava acontecendo antes? Quando a serpente está batendo um papo com Eva, cadê o Adão? Não sei. Por quê? Porque por algum minuto ele deixou de proteger aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Só que quando ele deixa de proteger, quem que aparece? A serpente. E aí tem muita gente perdendo o que Deus deu, porque não está protegendo, e a serpente está levando embora. Entendeu o que Deus está falando aqui hoje? Pastor, Deus me deu o ministério da palavra. Protege o ministério que Deus lhe deu, filho. Pastor, Deus me deu uma família. Protege. Pastor, Deus me deu um filho problemático. Protege. Foi ele que Deus colocou na sua mão. Ame ele, zele dele, cuide dele. O que Deus está dizendo para nós é: proteja. Vamos para o terceiro conselho? Terceiro conselho que eu queria partilhar com vocês. Primeiro, transicione. Segundo, proteja. Agora, esse terceiro é bastante importante. E eu queria olhar com vocês segundo Crônicas capítulo 34. E qual é esse terceiro conselho? Conduzir. Diz para quem está do seu lado assim, ó, conduzir. Porque pensa comigo aqui, meu irmão, ainda sobre Salomão, ok? Até aquele dia, quem conduziu o reino de Israel? Davi. O que Salomão fazia? Só cumpria as regras que vinham de seu pai. Sim ou não? Só que a partir daquele dia, quem vai conduzir o reino? Não é mais o Davi, é o Salomão. É ou não é? Então ser homem, entenda o que eu vou falar aqui agora. Ser homem é ter o papel de conduzir aquilo que Deus nos confiou. Vamos começar a pensar nisso de forma espiritual. E você pode pensar: pastor, Deus me confiou a minha família, então você tem que conduzir sua família. Deus me confiou uma empresa, então você tem que conduzir sua empresa. Deus me confiou algo, então você tem que conduzir o algo que Deus lhe confiou. Agora, nós poderíamos pensar da forma social, da forma ética e moral. Mas vamos pensar de forma espiritual? Querido, quando Adão está no Éden, para quem Deus falou para não comer o fruto? Para Eva ou para o Adão? Ah, então Deus falou com Adão, não foi com a Eva. Quando Deus foi falar sobre o dilúvio, ok? Com quem que Deus falou? Com Noé ou com a esposa? Com Noé. Quando foi falar sobre a circuncisão, com quem que ele falou? Com Abraão ou com Sara? Ah, você percebe que tem um padrão que está se repetindo? Quando ele foi falar para tirar o povo do Egito, com quem que ele falou? Com Moisés ou com Zípora? Você percebe? E se você for olhando a Bíblia, há um padrão que se repete sequencialmente. Com quem que Deus sempre está falando? Pastor, você está desprezando as mulheres? Não, eu estou entendendo papéis. E o papel do homem, meu irmão, é ser o condutor espiritual daquilo que Deus lhe entregou. Pastor, o que você está querendo dizer? Sabe sua casa? Sabe sua casa? A responsabilidade espiritual de conduzir aquela casa não é da tua esposa não, irmão. É nossa. O sacerdócio daquela casa é nosso. A responsabilidade espiritual é... O problema é que a gente está terceirizando isso e dizendo: minha esposa é a coluna de oração. E Deus está dizendo: só que a responsabilidade espiritual e a direção espiritual para a condução dessa casa, eu coloquei nas suas... Meu Deus. Então olha para quem está do seu lado e diz assim: você é o condutor espiritual da sua casa, meu irmão. Entende isso? Se você entende isso, você pode dar um glória a Deus. Ei, condutor espiritual da tua casa não é o profeta que está marchando lá dentro, não. É você que é o cabeça da casa, varão. Condutor espiritual, meu irmão, não é aquele irmão que foi fazer uma visita, é você. Nós precisamos bater no peito e dizer: eu sou o homem que Deus levantou dentro dessa casa, que vai conduzir minha família de forma espiritual, que vai conduzir essa casa de forma espiritual. A questão é: pastor, estou trabalhando tanto que não tenho mais tempo. Estamos falhando, cara. Me desculpe, eu estou sendo honesto, mas estamos falhando. Pastor, estou fazendo tantas outras coisas que eu não estou tendo tempo.
Estamos. Sabe por quê? Cara, eu receio falar isso, mas eu preciso falar. É porque as coisas não começam aqui. Sabe onde elas começam? Lá dentro da tua casa. Sacerdócio não começa quando a gente senta nesse banco. A gente pode sentar aqui para ser renovado, para ter comunhão, para adorar a Deus, para servir a Deus, está tudo bem. Mas começa lá. Como que meu filho me vê dentro da minha casa? Como minha esposa me vê dentro da minha casa? Como aquele que conduz meu lar espiritual? Ou como aquele meu irmão que briga a semana inteira e chega no domingo? Eu vim pregar uma mensagem para a gente sair daqui transformado e entender assim: eu sou o homem que Deus levantou dentro da minha casa e a responsabilidade espiritual da minha casa está sob as minhas mãos. Sabe onde a gente está falhando, querido? A gente chega cansado e diz para a esposa: vai para o culto você, eu fico em casa. Você deveria ser o primeiro a dizer: mulher, arruma as coisas, bora para a igreja. A gente está falhando quando diz: filho, vai orar, mas o filho nunca viu a gente. Você entende isso? Está pesado demais ou continua? Cara, a gente está falhando quando a gente está dizendo para o filho: você tem que ler a Bíblia, mas o filho nunca viu a gente com a Bíblia aberta, na mesa, sentado, comendo desse livro aqui. O que eu vim dizer hoje para nós é: ei, varão, Deus te fez para ser homem. Deus te fez para ser homem. Transiciona, protetor e conduzir de forma espiritual aquilo que Ele confiou em sua família. Deus confiou. Querido, os filhos que nós temos, eles são gerados em Deus na eternidade. Deus só nos confiou o cuidado dEle para conduzi-los de forma que Deus possa cumprir o propósito eterno na vida deles. Portanto, a pergunta é: como estamos conduzindo aquilo que Deus nos confiou? Sabe, querido, olha comigo 2 Crônicas 34. Olha o verso 8 comigo. Nós estamos partindo para o final, nós vamos terminar com essas reflexões agora. 2 Crônicas 34, verso 8. Verso 8. Depois a gente vai ler o verso de número 15. 2 Crônicas 34, verso 8. Cadê os meninos? Consegue pôr na tela? Está lá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a fim de purificar o país e o templo. Quem é Josias? É um rei. Agora olha comigo o verso de número 15. Olha o verso 15 comigo. Verso 15. E Uquias, eles estão reformando o templo, ok? Eles foram ao templo, estão colocando as coisas no lugar, estão tirando os altares de Baal, estão reposicionando tudo. Aí quando eles chegam no templo, e Uquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da... Que livro é esse, irmão? É isso aqui, ó. Encontrei a Bíblia. Na onde você encontrou a Bíblia, Uquias? Na onde, irmão? Opa, peraí. Se ele encontrou é porque está perdida. Mas na onde que ele encontra a Bíblia? No templo do... Minha pergunta é, cara, como que perde a Bíblia dentro do templo? Lembrando, a Bíblia é a nossa regra de fé, é a nossa condução espiritual. Aí ele está me dizendo: nós perdemos a Bíblia no templo. Só que eu não queria projetar essa ideia no templo. Eu queria projetar algo maior que isso, ou paralelo a isso. Será que não estamos perdendo a Bíblia dentro da nossa própria casa? Será que não estamos perdendo a Bíblia dentro da nossa própria casa? Pastor, como que eu perco a Bíblia dentro da minha casa? Posso falar? Pode? Quando tem mais Netflix do que tempo de reflexão. Entendeu? Hoje, eu disse que ia ser um breve aqui hoje. É quando a gente está gastando mais tempo maratonando do que fazendo o quê? Aí nós estamos perdendo a Bíblia dentro de casa, irmão. E perder a Bíblia dentro de casa é perder a condução espiritual do lar.
Perdemos a Bíblia dentro de casa quando gastamos mais tempo no... Entende? Aí Deus está dizendo, será que não está na hora de começar uma reforma lá dentro? Será que não está na hora de começar a tirar umas poeiras? Será que não está na hora de começar uma faxina? Ei, não é que não há questão em assistir ou não. Cara, você tem que assistir mesmo, tem que ter tempo com a sua família. Mas isso não pode ser maior do que o tempo que a gente está gastando com Deus. Agora Ilquias está dizendo assim, ô rei, nós encontramos o livro. E aí, meu irmão, olha o que a Bíblia vai dizer, olha que lindo, que é isso? Aleluia, aleluia. Olha o verso 19 comigo. E aí ele vai dizer assim, ô rei, nós encontramos o livro. Verso 19, ele do capítulo 34 de Crônicas, ele vai dizer assim, aleluia. Ô glória. Dá um glória aí, varão. Verso 19, filho. Isso. Aí ele abriu o livro. Olha que precioso que é isso, gente. E quando ele abre o livro, a Bíblia vai dizer assim, assim que o rei ouviu as palavras da lei, fez o que, irmão? Se você ler os versículos antes, vai dizer, eles estavam trazendo moeda, mas nada tinha acontecido. Mas quando o rei abriu o livro e começou a meditar no livro, as vestes se rasgaram. Isso é um sentido de dizer assim, nós estamos nos quebrantando diante de Deus. Nós estamos nos humilhando diante de Deus. Enquanto pensavam nas moedas, irmão, não teve quebrantamento, não teve humilhação, não teve nada. Mas na hora que eles abriram o livro sagrado, a Bíblia diz que o rei rasga suas vestes, cai de joelho, meu irmão. Fica imaginando a cena do rei orando e dizendo, Deus, nós queremos mudar a história dessa cidade. Deus, nós queremos mudar a história. Pastor, o que você está querendo dizer? É que a gente, irmão, está dentro da nossa casa tentando impregnar ou colocar técnicas, quando Deus está dizendo, filho, é simples, traz de volta para o centro da sua casa o livro. Por quê? Porque quando você abrir o livro, vai começar a ter quebrantamento, vai começar a ter transformação, vai começar a ter o sobrenatural. Eu não sei se você entende, mas Deus está dizendo para nós, ei, o livro que se perdeu vai ser encontrado, o ministério que se perdeu vai ser encontrado. E Deus está dizendo, quando o livro for aberto, vai ter quebrantamento. O que Deus está dizendo é, nada contra um novo modelo, nada contra uma técnica, mas isso não adianta se o livro permanecer fechado ou perdido. O que Deus está chamando a gente e convocando, dizendo assim, você é homem, a responsabilidade da condução está sobre nós. Comece da forma certa, abre o livro. Abre o livro, abre o livro, abre o livro, abre o livro. Pastor, o que acontece quando a gente abre o livro? É lindo, porque o rei vai chamar os homens e dizer assim, descem na casa da profetisa, escuta o que ela tem a dizer. Você sabe quanto tempo não tinha uma profecia ali? Quase 70 anos. Mas quando o livro foi aberto, a palavra profética voltou. Jefferson, o que isso significa? É que talvez o assunto da nossa casa possa ser a crise que o país está vivendo. Mas quando a gente abrir o livro, pode até ter o assunto da crise, mas vai terminar com a palavra profética. Vai terminar com a palavra profética. Vai terminar com a palavra. Você entende o que Deus está dizendo aqui hoje? Ô varão, a palavra profética dentro da tua casa não começa com teus filhos, nem com a tua esposa. Pode até ter lá, mas precisa começar com a gente que é homem, meu irmão. Precisa começar com nós que somos homens. Deus está dizendo, tem homem de honra aqui hoje, em que ele possa dizer, ei filho, eu quero colocar minhas palavras proféticas em seus lábios. Por quê? Porque na tua casa não vai ter a palavra de derrota, não vai ter a palavra de miséria, não vai ter a palavra de escassez, vai ter a palavra profética, vai ter a palavra profética, vai ter. Oh, aleluia! Mas eu queria chegar aqui com vocês.
Aonde, pastor? O verso 22. Tem a palavra profética, mas não é só isso. E eu queria orar com vocês esse verso agora. É o verso 22 do capítulo 34. Olha isso comigo, está lá. Ilquias, aquele que o rei tinha enviado com ele, foram falar com a profetisa Ulda, mulher de filho de Tocate e neto de Aras. Agora, ele é responsável pelo quê, meu irmão? Olha o texto. Responsável pelo guarda-roupa do... Pergunto, por que tem guarda-roupa no templo? Ou, o que tem dentro do guarda-roupa do templo? Roupa, óbvio. Qual roupa? Qual? Então eu pergunto, quando o livro estava perdido, a palavra profética estava escassa, o guarda-roupa estava aberto ou estava fechado? Por quê? Porque quando não tem um livro e nem tem a palavra, também não tem veste sacerdotal. Entendeu? Só que quando o livro é aberto, a palavra profética é liberada. Aí o Salum diz assim: Uldá, me empresta a chave. Da onde? Do guarda-roupa. Está na hora de destrancar o cadeado. É profético o que Deus está falando aqui. Você é louco, cara, é profético o que Deus está falando aqui. Ei, Deus está dizendo assim: ô Salum, está na hora de abrir o guarda-roupa, retirar as vestes sacerdotal. Por quê? Porque Deus está levantando uma geração de homens sacerdotes. Deus está levantando uma geração de homens sacerdotes. Ei, meu irmão, dentro da tua casa a veste sacerdotal podia até estar guardada, mas hoje Deus decidiu visitar esse lugar para dizer assim: eu estou abrindo o guarda-roupa. Você vai chegar na sua casa diferente. Seu filho vai te ver orando, seu filho vai te ver lendo a Bíblia, seu filho vai te ver profetizando, seu filho vai te ver entregando recados de Deus, não para fora, mas dentro da sua própria casa. Seu trabalho, meu irmão, vão olhar para você e dizer: o que aconteceu que você está diferente? É que eu decidi abrir o armário, pegar as vestes sacerdotais e entrar marchando no meu serviço, no ministério. Vão te ver diferente e vai dizer: o que aconteceu? E você vai dizer: é que eu tirei as vestes sacerdotais que estavam guardadas e coloquei para quê? Para cumprir o propósito de Deus. Pode ficar de pé para a gente orar agora. Aleluia, aleluia. Agora pensa comigo, querido. Ei, Andrade, quando as vestes sacerdotal é colocada, Robson, quando a veste sacerdotal é devolvida, o que acontece? Ele está com a autoridade sacerdotal, com as vestes sacerdotal. Agora, ele tem autonomia para entrar no Santo dos Santos, onde está o mais pura e plena, perfeita de Deus. Presença de Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Que colocar as vestes sacerdotal, de fato, meu irmão, nos dá acesso ao trono de Deus. Você entende a grandeza do que é isso? Deus veio hoje dizer: eu estou abrindo o armário sacerdotal, te devolvendo vestes sacerdotais, para te dizer: agora você tem acesso. Você tem acesso. Sabe, querido, queria que você entendesse hoje que Deus te deu autoridade para conduzir. Não só autoridade, mas Ele te deu a vestimenta adequada para conduzir aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Eu quero, meu irmão, terminar este culto junto com vocês,
Mas eu queria terminar este culto orando juntos. É possível que ao longo da vida e da jornada, meu irmão, muitos de nós acabamos tirando essa veste sacerdotal. Muitos de nós até viemos a um culto, cumprimos um protocolo e está tudo bem. Mas hoje eu queria que a gente saísse daqui orando e pedindo: Espírito Santo, eu quero ser esse que vai conduzir os propósitos. Eu quero ser esse que vai conduzir o chamado. Eu quero ser esse que vai conduzir o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ser esse que vai conduzir o que o Senhor tem para a minha casa. Eu quero ser esse que vai viver, Senhor, os planos e os propósitos do Senhor. Eu queria que a gente saísse daqui hoje orando e dizendo: Deus, eu quero ser um homem de verdade. Meu irmão, eu não estou dizendo que você não é homem. O que eu quero dizer é que a gente vai sair daqui pronto e preparado para dizer: Deus, eu quero viver os seus propósitos. Deus, eu quero viver os seus planos. Deus, eu quero viver essas vestes sacerdotais. Eu quero que essas vestes sacerdotais sejam colocadas na minha vida, Deus. Sabe? Querido, quando as vestes sacerdotais é colocada, entenda o que eu vou falar agora. A nudez é coberta. Que nudez é essa, pastor? Sabe aquele pecado de estimação? Deus está dizendo: vamos trocar ele pela veste sacerdotal hoje? Sabe aquela coisa que o Espírito Santo te incomoda às vezes? Vamos trocar isso pelas vestes sacerdotal hoje? Quando a veste sacerdotal é colocada, meu irmão, a nudez é coberta por completo. E você sabe o que vai aparecer? As vestes sacerdotais. Agora me encanta algo. É que essa veste sacerdotal, ela tem 4 cores. Quantas cores? Ela é branca, ela é azul, ela é vermelha e ela é dourada ou cor de ouro. O ouro representa a divindade, o azul representa o céu, o vermelho representa o sangue, o branco representa a santidade. É Deus dizendo: em uma pessoa com tanto pecado como o Jefferson, eu cobri ele com a minha santidade, eu cobri ele com o meu sangue, eu cobri ele com o céu e eu cobri ele com a divindade. O que Deus está dizendo é: ei, o pecado não vai dominar tua casa, o pecado não vai dominar tua família, o pecado não vai te dominar. Deus está dizendo: eu estou colocando veste sacerdotal, eu estou colocando veste sacerdotal, eu estou colocando veste sacerdotal.